Condé Wilson, sou graduanda do Bacharelado em Biblioteconomia e sou bolsista de iniciação científica pela Unirio. A minha orientadora é a professora doutora Ludmila dos Santos Guimarães, pertencente ao Departamento de Biblioteconomia do Centro de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E o título da nossa pesquisa é Estudos dos traços semânticos de finitude e especificidade em textos científicos sobre HIV. A indexação e elaboração dos resumos estão diretamente relacionadas à organização e à utilização das bases de dados. Através do uso adequado desses elementos, torna-se possível a realização de buscas por documentos de acordo com a necessidade informacional de cada usuário. Sendo assim, a pesquisa tem como objetivo levantar e selecionar dissertações de pesquisadores brasileiros dos programas de mestrado profissional na área de HIV e selecionar e analisar os parâmetros de finitude e especificidade a partir de traços semânticos na amostra dos resumos e das palavras-chave das dissertações. Como metodologia, realizou-se o levantamento da produção acadêmica do mestrado profissional em infecção, HIV/AIDS e hepatites virais da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, em busca das dissertações publicadas no período de 2014 a 2019, por meio da consulta das seguintes bases de dados disponíveis online: o repositório institucional Horus, da Unirio, e o catálogo de teses e dissertações da CAPES. As buscas foram feitas entre os meses de agosto e dezembro de 2019. Na pesquisa utilizando a plataforma Horus, a busca foi realizada através do acesso pelas comunidades, selecionando-se a opção Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, CCBS, e em seguida a subcomunidade Medicina. Nesta subcomunidade foi selecionada a coleção média, dissertações de mestrado, e aplicado o filtro por assunto, doenças infecciosas e parasitárias, e o filtro por data de publicação, 2014 a 2019, sendo recuperados 41 resultados. Já a pesquisa utilizando o catálogo online da CAPES foi realizada por meio da seleção do nome do programa de mestrado, infecção HIV/AIDS e hepatites virais, recuperando 103 registros. Ao realizar o levantamento nas bases de dados, foram contabilizados um total de 103 dissertações publicadas nesse período, sendo 97 utilizadas na realização dessa pesquisa, enquanto 6 não possuíam dados suficientes disponíveis para consulta, e por isso não puderam ser utilizados na realização dessa pesquisa. A apuração dos dados referentes aos resumos foi feita através da plataforma Google Forms, que permite aos usuários a elaboração de formulários de registro, gerando um produto estatístico e seus respectivos gráficos. Foram estabelecidos os seguintes critérios de análise: a extensão do resumo, se os resumos são estruturados ou seja, aquele que traz entretítulos como introdução, objetivos, resultados e conclusões, a fim de facilitar a visualização do texto, e a quantidade de descritores por resumo. Para a análise dos termos empregados como palavras-chave, foi utilizado o software livre Iramutec, capaz de produzir análises estatísticas textuais ancoradas ao software R. Todos os termos foram formatados na codificação binária UTF-8, tornando-se capazes de serem processados pelo software. Utilizando a ferramenta estatística do software, foi possível organizar os termos e identificar quais aparecem apenas uma vez e quais surgem 2 ou mais vezes como palavras-chave. Também foi gerado um gráfico de similitude, indicando a co-ocorrência entre os termos mais empregados como descritores em cada dissertação, utilizando a função análise de similitude do software. Além disso, foi elaborada uma tabela para a organização e análise dos termos específicos e termos gerais. Todos os gráficos e tabelas elaborados na realização dessa pesquisa encontram-se na pasta do Dropbox, cujo endereço online encontra-se no resumo expandido e no relatório de pesquisa. Resultados: a análise da extensão dos resumos apontou que 3 têm mais de 500 palavras, enquanto 4 possuem menos de 150 palavras, e, portanto, não estão em concordância com as diretrizes da NBR 6028 da ABNT, que estabelece que os resumos de trabalhos acadêmicos devem ter de 150 a 500 palavras. Observou-se também, com base nas definições propostas por Hartley, citado por Lancaster no livro Indexação e Resumos, Teoria e Prática, que 42 dos resumos são estruturados, enquanto 55 não são estruturados. A análise da exaustividade de termos empregados como descritores nas dissertações indicou que a média de palavras-chave empregadas é de aproximadamente 4 por dissertação.
Além disso, foram contabilizados 268 termos empregados pelos autores, totalizando 434 palavras-chave. Dessas palavras-chave, 170 foram mencionadas nos títulos e nos resumos das dissertações, 129 foram mencionados em apenas um dos locais, títulos ou resumos, e 135 não aparecem nos títulos e nem nos resumos. A análise da especificidade apontou que há uma prática comum entre os autores de optar por uma combinação de termos específicos com outros mais genéricos, na busca por uma melhor representação do tema de suas dissertações. Nesse sentido, foram encontrados 112 termos gerais e 156 termos específicos. Dentre os termos específicos, 130 foram empregados apenas uma vez como palavra-chave e 26 foram empregados por dois ou mais autores, totalizando 204 ocorrências. Conclusões. Apesar de efetuar um levantamento dos termos empregados como palavra-chave, não foi possível realizar análise acerca da definitude dos descritores através do Iramotec, devido a possíveis incompatibilidades entre o software, o sistema operacional e o hardware utilizado. Através desse estudo, foi possível visualizar a relação entre os termos empregados como descritores pelos autores e suas frequências de ocorrência nos títulos e resumos das dissertações, além de realizar uma análise quantitativa acerca do uso de termos específicos e termos gerais como palavras-chave. Para Lancaster, a especificidade é o princípio mais importante da indexação, e é, portanto, necessário priorizar o uso de termos que contemplem de forma precisa o principal assunto abordado, a fim de diferenciá-los dos documentos em que os temas sejam mais genéricos.